Sobre as mortes das bruxas, esse é outro caso. Levaram 6 milhões de bruxas na fogueira, 2 milhões, 100 mil. Vamos ver os números do simpósio? Gustavo Renningen é um especialista em problema das bruxas na Inquisição. Participou do Congresso do Vaticano. O Gustavo Renningen fez a seguinte conferência: La Inquisicione e las Brujas. Ele em espanhol. Tá? Está aqui. O que diz o doutor Gustavo Renningen? Passa aí para nós. A Inquisição podia haver causado um holocausto de bruxas nos países católicos do Mediterrâneo. Poderia. Vai. Mas a história demonstra algo muito diferente. Ou seja, a Inquisição foi aqui a salvação de milhares de pessoas acusadas de um crime impossível. Por que o Gustavo Renningen diz isso aqui na página? Porque na Alemanha, muito antes de acontecer a Inquisição, as bruxas iam para a fogueira aos montes, sem Inquisição, sem nada. A Inquisição salvou muita bruxa da fogueira. Diz aqui Dr. Gustavo Renningen. Ok? Confiro, não quero que acreditem em mim. Quero que você vá lá na página 594 do Simpósio do Vaticano e confira isso. Vamos. Ainda ele, página 568, Dr. Gustavo Renningen diz o seguinte: o certo é que, ao contrário do que comumente se crê, as perseguições de bruxas não se deveram à iniciativa da igreja. Não se deveram à iniciativa da igreja. Viu? Vai. Foram manifestações de uma crença popular, cuja bem documentada existência se remonta à mais remota antiguidade. Se põe bruxa na fogueira muito antes de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que o Dr. Renningen diz aqui. É uma crença popular no mundo inteiro. Ainda hoje, gente, ainda hoje na África se põe bruxa na fogueira. Sabiam disso? Então o Dr. Renningen diz, não foi uma iniciativa da igreja a partir para essa caça às bruxas, como se diz. Ok? Mais um slide só antes do nosso intervalo. Não foi a Inquisição quem iniciou a perseguição às bruxas, mas a justiça civil nos Alpes e na Croácia. Não foi a igreja. Gente, não é um bispo falando, não é um padre nem um cardeal falando, é um historiador chamado Gustavo Renningen. Mais um aí. Aí está a fotografia dele, inclusive, La Inquisizione e las Brujas, na página 576, e ele vai continuar falando. A gente vai parar aqui, um minutinho para fazer o intervalo, e vamos continuar escutando o que esse homem diz. Porque esta é uma acusação pesadíssima contra a igreja, que muito jovem fica com raiva da igreja católica, porque escuta muita mentira na universidade, e depois fica com raiva da igreja e não quer mais ser católico. Vamos conhecer a verdade. De 2 a 4 de dezembro agora, sem ser nessa semana, na outra. Osana Brasil, presença Padre José Augusto, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, Dung, Eliana Ribeiro, Ricardo Sá, todos os músicos da Canção Nova vão estar ajudando. Também aqui, ó, show na sexta-feira com Adriana, Eugênio Jorge, Ricardo Sá, lançamento do CD oracional Encontramos o Cristo, com o Padre Roger Luiz, Eliana Ribeiro e Tiago Tomé. Também, professor, nesse mês nós estamos fazendo a promoção Casa Nova, Canção Nova, que esse livro é o livro da promoção. Esse livro custa R$30. Nele vem um cupom, o livro do Padre Rufus, Quem é Jesus? Preenchendo esse cupom, você concorre a vários prêmios, inclusive uma casa aqui em Cachoeira Paulista. Então, esse aqui é uma ação que a Canção Nova faz para estar aí fechando a campanha nesse final de ano, professor. Beleza. Vocês já sabem que a Canção Nova não tem comerciais, não tem propaganda, não tem subsídio governamental. A Canção Nova vive da sua contribuição, ok? Então, isso são estímulos para que você se junte a mais. Mas o mais importante mesmo, gente, é o seguinte. São Paulo diz, Deus ama aquele que dá com alegria. Engraçado que o Novo Testamento não fala em dízimo, né, Ricardo? Não aparece a palavra dízimo no Novo Testamento. Não aparece, só aparece no Antigo. O Novo Testamento diz assim, dê conforme manda o seu coração. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 5, pode ser 50%. Dê como manda o seu coração. Tá? O que eu quero dizer é que a Canção Nova é uma obra de Deus,
Eu ando por esse Brasil, por esse mundo, e eu vejo testemunho de salvação, de conversão nesse mundo inteiro. Nesses grotões do Brasil, onde ninguém chega, às vezes nem padre, a Canção Nova chega ali com a parabólica, a pessoa está sendo evangelizada. Com esse dinheiro que você ajuda. Entendeu? E aquilo que Paulo VI dizia, quem ajuda a evangelização tem os méritos do evangelizador. Muito bem, Ricardo, vamos em frente. Vamos continuar aqui com a nossa conversa sobre a Inquisição, baseada aqui nesse simpósio do Vaticano. Vamos lá, Ellen. Então, o Dr. Gustavo Henningsen diz assim, olha, na página 582, aqui ele diz assim, a documentação correspondente à Idade Moderna, depois da Idade Média, tem a Idade Moderna, depois da Idade Contemporânea, não é? Ao contrário das fontes correspondentes ao medievo, ou seja, a Idade Média, é tão abundante que nos permite com grande segurança calcular o número de bruxas queimadas pela Inquisição. Olha o que o especialista está dizendo. Com os documentos que nós temos agora da Idade Moderna, não lá da Inquisição, que eram poucos, não lá da Idade Média. Hoje nós podemos calcular o número de bruxas mortas. Vamos ver esse número? Ele vai passar para nós aí. As cifras, por inesperadas, resultam assombrosas. Em Portugal, 4, na Espanha, 59 e na Itália, 36. E você, acho que já ouviu na sua escola falar em milhares de bruxas na fogueira da Inquisição. Portugal, 4, Espanha, 59, Itália, 36. E aí, Ricardo? É bom você tocar nesse assunto, o pessoal de casa fica perguntando assim, mas peraí, será que o professor então está falando que morreu pouca gente? A questão não é essa, professor, é diante daquilo que divulgam. Exatamente. Explica aí para o povo que está em casa, não é? Exatamente. Houve essas mortes? Houve. O processo, o Tribunal da Inquisição, o que ele fazia? É preciso entender que o povo pegava essas pessoas e queimava sem nenhum juízo, sem nenhuma análise, sem nenhum tribunal. Quando o Tribunal da Inquisição começou, em 1231, quem assistiu os programas anteriores viu que desde o ano 1027, ou seja, 230 anos antes da Inquisição, os reis já estavam colocando os cátaros na fogueira por conta própria. O Tribunal da Inquisição, pelo menos, ele julgava, é herege contumaz ou não é. Ou seja, é um herege impenitente, que não volta atrás, ele prefere morrer. Então a igreja dizia, é herege impenitente. E aí a lei civil o levava à morte. Por quê? Porque o direito romano prescrevia que o crime de heresia era de crime punido com a morte. Não era a igreja que colocava a pessoa na... Então, houve morte, houve. Vocês viram o historiador citando ali que não foi a igreja que colocou a morte. É claro que o Tribunal da Inquisição sabia que uma pessoa condenada como herege, ela ia morrer. Como morreu Joana d'Arc injustamente. Injustamente, porque foi um Tribunal da Inquisição manipulado politicamente pelas forças inglesas contra a França, na Guerra dos 100 Anos. Está bem claro hoje. Né? Como aconteceu, por exemplo, também com os templários, que foram 50 templários para a fogueira, porque o seu rei Filipe IV Belo da França, que queria tomar os bens dos templários, usou a Inquisição politicamente na França para colocar os templários na fogueira. Houve. Agora, é muito diferente se falar de milhões de bruxas na fogueira, de milhares aqui. Não devia ter acontecido nada disso, nem isso daqui não devia ter acontecido, como o Papa pediu perdão para a humanidade pelos pecados dos filhos da igreja. Mas é preciso que a verdade seja conhecida, os números sejam conhecidos. Vamos lá. O doutor Henningsen ainda diz o seguinte, na página 576, a exagerada suposição de que o Santo Ofício é o Tribunal da Inquisição, nesses 2 séculos, 15 e 16, aí é na Espanha, tá? Havia queimado a 30 mil bruxas, faz tempo que deixou de ser levado em consideração pela ciência. Faz muito tempo que não se acredita mais nessa mentira, que na Espanha queimaram 30 mil bruxas, no século 15 e 16. Vai. Arturo B. Palacios, outro historiador, que fez uma conferência aqui no simpósio, a conferência dele chama-se El Estatuto Jurídico de la Inquisición, página 156, Simpósio do Vaticano,
de 1998. O que diz o doutor Arturo Palacios? Diz o seguinte: dos processos que se vão publicando e também das biografias de inquisidores que vão aparecendo, se pode constatar que estes eram, em geral, pessoas com uma formação jurídica elevada. Formação jurídica elevada. Quem? Os inquisidores, os juízes do Tribunal de Inquisição. E que suas atuações foram muito majoritariamente conformes ao direito, de acordo com a lei da época, ainda que houvesse, sem dúvida, abuso, mas diante do direito. De todas as formas, o direito inquisitorial, neste ponto, é um direito privilegiado, como bem escreveu o professor Henrique Gatto. Já contém sanções mais benignas que as do direito penal ordinário ou secular, em que o delito de heresia é reprimido inapelavelmente com a pena de morte. Então, o que o doutor Palacios está dizendo? Que o Tribunal da Inquisição era muito mais suave do que os tribunais civis nas condenações. Bom, mas o réu de heresia, resgatado pela jurisdição inquisitorial, tem aberta uma via que lhe permite escapar a essa sanção máxima e, com efeito, a evita sempre que confesse e manifeste seu arrependimento de forma suficiente. Então, aquilo que eu já falei, quando o réu se confessava penitente, abria a mão da heresia, o tribunal dizia: não é herege, acabou, não sofria mais pena nenhuma, ou alguma pena mais leve. Enquanto que no tribunal secular isso não acontecia. É o que o doutor Palacios chama a atenção. É preciso notar isso. Eu gostaria muito que se lesse completamente as conferências, para poder entender, inclusive nas entrelinhas. Bom, Arturo Bernal Palacios, o mesmo, né? Ainda a mesma conferência, na página 140, ele diz o seguinte, vamos lá. Bom, isso é o que ele já citou. Agora para frente, o Adriano Garuti, que foi outro conferencista, coloca o seguinte, página 417. Bom, a pena de morte foi empregada não somente na Inquisição, mas praticamente em todos os outros sistemas judiciários da Europa. Estão entendendo? Todos os sistemas jurídicos da Europa usavam isso. Tá? O professor Tedeschi afirma o seguinte, é citação dele ainda. Tenho a convicção de que as futuras investigações demonstrarão que a pena capital foi usada com menor frequência e com mais respeito pela dignidade humana nos tribunais do Santo Ofício do que nos civis. Houve muito mais respeito nos tribunais do Santo Ofício do que nos civis. Bom, com relação à tortura, é outro tema que ficou, né, que o Tribunal da Inquisição colocava as pessoas na tortura. Aqui, por exemplo, essa foto mostra isso, né? Olha aqui essa foto na capa do Henrique Câmara, aqui, a pessoa sendo torturada numa roda. Né? É o que vocês conhecem de Inquisição. Quando fala de Inquisição, essas figuras são mostradas. Okay? Todos os países usavam a tortura nos seus tribunais. E ainda hoje usam. Na verdade, que ainda hoje usam. Ainda hoje usam. Claro, clandestinamente, todo mundo usava. Aí o Tribunal da Inquisição chegou a usar de maneira muito leve, de acordo com o que dizem aqui os pesquisadores. O que eu quero mostrar, eu não quero citar nada meu, o doutor Henrique Câmara, que eu cito ali, é o autor desse livro. Daqui e do simpósio foram tirados os slides que agora eu vou mostrar. Tá?